Olá, paz e bem. Chegamos então na grande solenidade de Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo, enviado por Jesus. Jesus, então, que sopra sobre os apóstolos. Mas antes, vamos passar pelas leituras que são propostas para nós no dia de hoje. Na primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito também pelo evangelista Lucas, diz que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Lá no Evangelho nós vamos ver que eles estavam reunidos por medo, escondidos. E aí Lucas coloca para nós, então, que veio um barulho forte. Começam a descer línguas como de fogo. Eu costumo dizer que é muito parecido com aqueles filmes de ação, com aquela grandiosidade do cinema. Mas a gente percebe que o que Lucas quer dizer para nós é que esse Espírito Santo, enviado aos apóstolos, faz com que eles possam, inspirados por esse Espírito, falar em línguas. E às vezes nós confundimos um pouco essa questão das línguas, que eu não quero entrar nisso agora, não é o momento. Mas que linguagem é essa nova do Espírito Santo? Vamos lembrar lá no Gênesis a história da Torre de Babel, a humanidade que queria chegar até Deus e a partir dali então começam a construir aquela grande torre e Deus então ali dispersa os povos, misturando as línguas. Agora então nesse grande evento de Pentecostes, nós vemos o contrário, a unidade, a união. Todos passam a compreender a mensagem de Deus na sua própria língua. Vejam como os ouvidos são abertos. Não era simplesmente se manifestar nas línguas conhecidas naquele tempo. Mas hoje poderíamos falar da linguagem do amor, da fraternidade, da humanidade, da linguagem da solidariedade. A linguagem nova. A linguagem de quem quer construir a civilização do amor. A linguagem de quem não desagrega, mas a unidade que se faz através desse Espírito Santo. Na segunda leitura, São Paulo, então, falando à comunidade de Corinto, nessa sua primeira carta, capítulo 12, ele diz que só existe um Senhor, em Jesus. E que aquele que professa que Jesus é Senhor é o Espírito Santo que faz com que ele se manifeste, ele fale, ele creia, ele acredite. Depois Paulo vai dizer também nessa leitura que há diversidade de ministérios. Cada um de nós temos um ministério. Cada um de nós temos um serviço dentro da igreja. Cada um de nós somos chamados a uma atividade. Os cantores, os leitores, os catequistas, aqueles que trabalham com a caridade, que preparam as cestas, que distribuem comida aos pobres. Isso é um ministério. O ministério diaconal, sacerdotal e o ministério episcopal, o ministério dos bispos. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas é esse Espírito Santo. E Paulo vai dizer que a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Nenhuma manifestação do Espírito Santo em nossa vida é para nós. A manifestação do Espírito Santo é para o outro, é para o próximo. Não é algo para eu me sentir bem. Eu saí daqui tão bem hoje. Não. É para que o outro possa crescer na fé e na esperança e na caridade. Para que eu possa amenizar um pouco o sofrimento daqueles que sofrem, que estão passando por dificuldades. Chegamos então no Evangelho tirado de São João. Foi o Evangelho praticamente que a gente viu todo esse período pascal. E aí São João vai dizendo para nós que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, no anoitecer, no nosso momento de tristeza. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo que estão perdendo a esperança, estão perdendo a fé.
Algumas pessoas perguntam para nós: onde está Deus diante de tudo isso que nós estamos vivendo? E aí Jesus entra. Jesus se coloca no meio. Jesus encontra os seus discípulos e ele oferece a eles o primeiro fruto do Espírito Santo. A paz esteja convosco. A paz esteja com vocês. É essa a manifestação do Espírito na vida da gente. E aí Jesus, para mostrar que é ele mostra as mãos e mostra o lado. Percebamos que o corpo glorioso de Jesus, o corpo ressuscitado, manteve as chagas. Porque a dificuldade, a dor, ela ressuscita. A dificuldade, a dor, ela passa. Mas fica a marca. A marca é para nos lembrar que Deus agiu em nós. Como uma cicatriz de uma cirurgia que nós possamos vir a fazer. E aí Jesus começa a dizer a ele: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele está dizendo hoje isso para nós. Como o Pai me enviou, eu envio a cada um de vocês, que hoje estão aqui participando, ouvindo, vendo e divulgando esse nosso vídeo. A paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E aí o texto usa outra imagem, diferente daquela da primeira leitura, diz que Jesus soprou sobre eles. Jesus coloca, então, tal como Deus, lá na criação, que sopra a alma nos seres humanos. Deus que sopra sobre a humanidade, dando vida. Agora Jesus faz o mesmo gesto, sopra sobre seus discípulos, dando uma vida nova, um novo jeito de viver, uma nova forma de se relacionar. E vamos perceber que ele vai dizer assim: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados, eles serão retidos. Meus queridos e minhas queridas, essa frase é muito interessante. Ela é uma das frases que, teologicamente, a gente coloca como um embasamento teológico para o sacramento da confissão. Mas ele serve para nós também, para cada um de nós. Porque na oração do Pai Nosso, a gente diz assim: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos também aqueles que nos ofendem. Esse é o fruto segundo do Espírito Santo, o perdão. Perdoar quem nos ofende. Sempre perdoar quem nos ofende. Minha querida, meu querido, a gente ainda continua vivendo esse nosso momento de pandemia. Um momento de isolamento social. Lembremos, o povo hebreu passou 400 anos escravo no Egito. Depois mais 40 anos andando pelo deserto. E muitos de nós estamos murmurando que ainda não podemos nos reencontrar. Aproveite esse momento para rezar. Aproveite esse momento para ler mais a palavra de Deus. Aproveite esse momento para fazer a liturgia das horas. Como eu tenho dito, fique em casa. Se tiver que sair, use máscara o tempo inteiro, mesmo que você já tenha sido vacinado, tenha tomado as 2 doses da vacina. Tenha um bom domingo. Até semana que vem.